Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, o Centro Espírita Maria Madalena, eu, Elizabeth Gasparotto, que sou o presidente desta casa, e com muita alegria hoje nos preparamos para mais uma palestra. Antes de iniciarmos a palestra propriamente dita, vamos dar alguns recadinhos. A nossa casa não está fechada, ela continua funcionando online em todos os trabalhos. Então eu queria deixar o recadinho que nós continuamos fazendo atendimento fraterno, só entrar aí no nosso site que tem a ficha para preenchimento. Continuamos realizando o culto no lar às quartas-feiras, também a mesma coisa, basta se inscrever. Continuamos realizando a campanha de Fraternidade Alto de Souza aos domingos de manhã. Temos o trabalho da mocidade aos domingos à tarde e temos o trabalho da infância pelos domingos de manhã. Continuamos com os nossos cursos às segundas e sábados. Sábado às 16 horas e segunda às 20 horas, dos cursos Introdução ao Espiritismo e Evangelho Redivivo. E aos domingos nós temos também Aprendendo com Jesus, que é um curso por áudio. Então as nossas atividades continuam, outras atividades específicas para os trabalhadores da casa também continuam existindo, mas o mais importante dessas atividades é essa que nós vamos ouvir hoje, que é a palestra, que sempre nos induz a novos conhecimentos, a prática do amor, da fraternidade, da caridade ensinada por Jesus. E para hoje nós temos importantes pessoas que vão fazer essa tarefa. Começa pelo Momento Jovem, que será mensagem faxina, explanada pela nossa irmã Letícia Canton. É um trabalho muito bonito da mocidade. E também nós temos a palestra da nossa irmã Patrícia, que é da FEB, e que sempre nos presenteia com brilhantes palavras. Vamos então ficar bastante atentos para termos essas informações para a nossa reforma íntima, para o nosso dia a dia, para a nossa vida aqui na Terra. Vamos então concentrar os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos, mentalizar a figura de Jesus a nos estender os braços e a nos abraçar calorosamente. Como estamos precisando, Mestre Jesus, desse teu carinho, desse teu aconchego. E permita que assim, aconchegados ao teu peito, possamos sentir-lhes as energias e que essas energias possam penetrar em nossas mentes, inundando todo o nosso corpo físico e espiritual, de vida, de capacidade de discernir, de capacidade de amar, de se enternecer com a dor alheia. Abençoa, Jesus, nesses instantes, todos aqueles que padecem das mais diversas moléstias, sejam elas físicas ou mentais. Estende a elas o teu amor, o teu carinho e permita que todos nós possamos emitir também as nossas vibrações de cura, de ajuda, de fraternidade, de solidariedade. Que para nós melhorarmos essas nossas vibrações, possamos ouvir essa palestra de hoje com muito empenho para novos aprendizados. Que assim seja, graças a Deus. Com vocês, então, nossa irmã Letícia Canton, com o Momento Jovem Espírita, e depois a nossa irmã Patrícia com a palestra da noite. Só completando, nossa irmã Patrícia Carvalho, o tema da palestra será Ajuda Sempre. A mental favorece o recomeçar. É preciso higienizar-se espiritualmente. Não é possível o recomeço sem que tudo antes esteja limpo. Inicie sua faxina mental esfregando com força a sujeira dos pensamentos viciosos, aqueles que visitam a mente incessantemente. Substitua essas energias por novos sonhos e atitudes. Leia bons livros. Deixe de lado programas de TV que só incitem o pior. Não participe de conversas em que o principal assunto seja fofoca. Higienize-se mentalmente para recomeçar. Ore e alimente sua mente com pensamentos renovadores. Se não tivesse um amigo, nada teria. Boa noite, Sema. Estou muito feliz de estar de volta a casa, mesmo que assim, de maneira virtual. Guardo fé no coração que a breve tempo nos veremos presencialmente, tá bem?
O tema que nos traz à casa hoje é a lição 119, aqui do nosso Pão Nosso, intitulada Ajuda Sempre. Nessa lição, Emmanuel nos leva a pensar sobre o tipo de ajuda que oferecemos às outras pessoas. Né? Que tipo de ajuda nossas mãos têm sido capazes de levar nesses tempos tão difíceis. Em primeiro lugar, é preciso que a gente reflita que conquanto nos doam as dores, as urzes do caminho e as dificuldades que se amontoam sobre todos nós, humanidade planetária, nesse momento de transição, é preciso que nos levantemos de nós mesmos, de nossas dificuldades, para auxiliar sempre aqueles que vêm na retaguarda de nós mesmos, ainda sem terem compreendido, sem terem visto a luz que já vimos, essa luz é Jesus, sem terem compreendido claramente as diretrizes do nosso Mestre para nós, que são diretrizes completamente amorosas, que nos libertam do jugo dos sofrimentos a que nós temos nos arrojados por tantas vidas. Né? É preciso que ajudemos sempre. Na reflexão aqui, Emmanuel começa com a passagem de Paulo aos apóstolos, quando ele pergunta por que é que os apóstolos, por que é que os seguidores, Paulo pergunta, né? Naqueles momentos em que finais da vida dele, choravam tanto. E ele pergunta, por que é que choram, me magoando o coração? Ele mostra que não basta sentir a dor do outro, mas é preciso ajudá-lo a enfrentar os desafios, né? Temos visto tantas pessoas passando por tantas dificuldades, sentimos a dor delas. Sentir a empatia é um começo. A empatia é um caminho, né, para que possamos sentir misericórdia. A capacidade de sentirmos a dor que alcança os outros. E, enfim, sentirmos amor. Porque o amor, quando sentimos de verdade, Madre Teresa de Calcutá nos ensina, dói. Dói no nosso coração, né? Observar o sofrimento dos outros, a mais das vezes provindo da ignorância. Mas apenas sentir não resolve. É preciso fazer. E esse é o cerne da lição de Emmanuel. Né? Quando ele busca a fala de Paulo aos apóstolos. Em Atos, quando ele diz assim, por que chorais? Me magoando dessa forma o coração. Não adianta somente a gente sentir a dor do outro, é preciso a gente se levantar e fazer. Então Paulo, naquele momento, com quanto ele soubesse do quão doloridos seriam os dias seguintes para ele conclama aos apóstolos que trabalhem, que fossem trabalhar a forma de aliviar a dor dele. Então é preciso que a gente pense na ajuda que nos é possível aos nossos irmãos de caminhada, ajudando-nos a nós mesmos. Que quando fazemos para os outros, às vezes a gente tem a vã ilusão de que estamos fazendo algo por alguém, na verdade estamos fazendo por nós. Na edificação da pessoa que ainda não somos, mas precisamos ser, né? Então, ao sentirmos que o Mestre nos convida, nos conclama ao trabalho, na direção de quem quer que seja, sentir a dor do outro, sim. Chorar, né, a dor do outro, mas levantar-se e falar o que eu posso fazer. Como eu posso ajudar? Jamais paralisar-se diante de quaisquer dificuldades, qualquer desafios, caminhar sempre para frente. Sempre procurar ver qual é o caminho, porque às vezes os espíritos nos sustentam para que ultrapassemos aqueles momentos. Às vezes não. Sempre os espíritos nos sustentam. E às vezes olhamos para as situações pensando como foi que eu consegui passar. Né? Certamente os espíritos nos carregam no colo. Mas é preciso que a gente tenha boa vontade de fazer, por nós e pelos outros. Porque na verdade, quando agimos pelos outros, é por nós mesmos que agimos, né? Então sempre trabalhar, permitirmos-nos sentir a dor alheia, mas sempre buscando em Jesus o que é que a gente pode fazer, né? Quando se deparar com incógnitas, com situações difíceis na vida, quando nos depararmos com aquelas incógnitas, aquelas situações que nos parecem assim, sem saída, né? É o momento da gente parar e dentro do quarto íntimo, como Jesus nos ensina, né? No recurso divinal da oração, perguntarmos ao nosso Messias bendito, Senhor, o que queres que eu faça? Quando a vida não nos mostrar mais nenhum caminho, saibamos sempre que Deus nos reserva estradas na terra. Por isso, nunca descurar da oração, mas também trabalhar. Orar e elaborar. Pedir e fazer. Sempre. E jamais, gente, jamais permitirmos estarmos insensíveis diante da dor alheia. Esse é o pior cenário. Como se nos permitirmos, como já vivemos em vidas transatas, vivemos anestesiados na Terra, envoltos num cenário terreno onde tantos sofrem, onde tantos choram,
onde tantos estão enfrentando batalhas íntimas e exteriores tão grandes, jamais nos permitimos estar indiferentes à dor alheia. Sempre buscarmos meios de ajudar os caídos, de levantar os desanimados da estrada, de iluminar com a pequena luz que temos. Os Espíritos nos falam, é preciso que a gente acenda alguma luz. Iluminar o caminho daqueles que estão tateando na escuridão, que não conseguiram enxergar a luz, que ilumina o nosso caminho agora, graças a Deus. A luz é Jesus. Nunca estarmos indiferentes. Essa é a paralisia que Emmanuel nos fala, que jamais a gente deve pensar em ter na Terra. É a paralisia daqueles que nada fazem, que mal sentem, que não se permitem trabalhar e nem se colocar como instrumentos na gleba de Nosso Senhor. Então sempre buscarmos ajudar. Ajuda sempre. É a lição de Emmanuel para nós nessa noite. É ajudar de todas as formas. É sempre possível ajudarmos. É possível ajudarmos com recurso material que nos chega por empréstimo, porquanto tudo que temos na terra nos é emprestado. Todos os recursos materiais que nos estão à nossa volta, que estão à nossa disposição, são empréstimos divinos. Não nos esqueçamos disso. Nada nos pertence, nada, absolutamente nada. Tudo aquilo material que está nas nossas mãos nesse momento está porque Deus permite e a qualquer momento pode sair de nossas mãos, inclusive o nosso escafandro físico, o nosso corpo físico que nós temos porque Deus nos emprestou para um bom uso, para que possamos aprender, trabalhar, estudar, edificarmos um ser humano maravilhoso que podemos ser. É para isso. E um dia devolveremos esse corpo para as forças da natureza, para a decomposição natural e voltaremos para casa. Porque os seres humanos são os seres inteligentes da criação, os espíritos ensinaram para Kardec, criados, e Kardec nos ensinou, criados para habitarem o mundo das causas. Então a nossa verdadeira casa é a casa espiritual. O nosso verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Estamos aqui numa instância encarnatória, mais uma, vivemos muitas, viveremos quantas forem necessárias, inúmeras, mas sempre de maneira transitória, por um tempo que é curto. E voltaremos para casa, porque nossa casa original é o mundo das causas. Então nunca nos esquecer disso. Tudo que temos material está à nossa disposição como recurso, emprestado por Deus. Então sempre usar para ajudar os outros. Os recursos materiais, os recursos espirituais que nos chegam. A palavra bem colocada, o aprendizado que pode esclarecer alguém, o afeto que superabunda em nosso coração, a vida que temos que pode ser dedicada aos semelhantes, os momentos de renúncia em que nós somos convidados a abrir mão de sonhos e de aspirações em detrimento da felicidade de outras pessoas. Todas essas são oportunidades de servirmos, de auxiliarmos e ajudarmos. Primeiro nós mesmos, todas as vezes que fazemos, que construímos, que doamos, que abdicamos de algo de nós para que o outro seja feliz, para que o outro se alicerce em bases melhores, estamos edificando um ser humano melhor, chamado nós mesmos. É a construção do nosso próprio eu, que se desvela nos momentos caritativos, que são os momentos de amor em ação. Então tudo que temos e os recursos espirituais que nos chegam de todas as formas, as doações fluídicas que podemos fazer, aqueles fluidos maravilhosos que alcançam as pessoas que amamos, as pessoas que mentalizamos, aquela que desejamos que os fluidos alcancem para a cura, para levantar as pessoas, para animá-las. São recursos que temos porque Deus permite que tenhamos para o usufruto do maior número possível de pessoas. Então, façamos a nossa vida valer a pena. A forma que temos de fazer uma encarnação valer a pena em todos os dias dela é perguntarmos todo dia em que posso ser útil nesse dia. Onde Jesus me quer nesse dia? O que posso fazer em nome de Jesus na terra, nessa manhã que se abre, nesse dia que se descortina à minha frente, como mais uma página no livro belo da vida que eu estou construindo. Franciscano Xavier dizia para a gente nunca se esquecer que cada encarnação é um tomo numa enciclopédia infinita chamada Vida Eterna que nos abraça. Então cada vida é um livro e o que corre em cada dia são páginas desse livro. O que se escreve nessas páginas está por conta do autor da obra, que somos nós mesmos. Pensemos em cada dia onde o Senhor nos quer, onde podemos ajudar, onde podemos auxiliar e jamais nos quedarmos num ócio que seria absolutamente destrutivo para um projeto de renovação do ser humano. Sempre nos renovarmos no bem, pensarmos, olhando para nossas mãos, o que minhas mãos podem construir no dia de hoje, o que eu posso escrever, o que eu posso falar, onde eu posso estar, o que eu posso doar materialmente ou de mim mesmo,
a quem eu posso sustentar, quem eu posso esclarecer. Especialmente quem eu posso ser nesse dia, na vida, nos caminhos de quem quer que seja, que Jesus mande na minha direção, para que eu haja como um samaritano. Aquele que não pergunta quem é o outro, de onde vem o outro, qual é a sua origem nem quais são as suas aspirações. Apenas se coloca como alguém na estrada que pode ajudá-lo a se levantar. Essa é a melhor forma de ajudar. Sentirmos sempre a dor alheia. Não é possível a gente andar na terra insensível às dores que superabundam no coração da criatura humana nesse momento. Permitirmos-nos sentir, mas especialmente levantarmos das dores, que têm sido muitas, para perguntarmos o que é que podemos fazer. Mas também sempre respeitando o tempo do outro, sempre respeitando o momento do outro, sem querer violentar consciências alheias, sem querer ser na vida do outro a pessoa que o outro não quer que sejamos. E nem fazer aquilo que ele não quer que seja feito na vida dele, sempre respeitar. Porque não é possível dizer também que o amor está crescendo no nosso coração se a gente não o alicerçou primeiro numa base chamada respeito. Porque onde há amor, sempre haverá respeito. Pensemos como podemos ser úteis todos os dias da nossa vida. Quero contar para vocês uma história que está lá na biografia de Maria de Calcutá. Uma história muito bonita que nos fala disso, de sempre sermos úteis. A madre estava voltando um dia para o abrigo, com uma noviça. Ela tinha sido convidada a treinar uma noviça no noviçado. E aí elas tinham ido, distribuído a sopa lá em Calcutá, feito as ações dela caritativas, caritas, na etimologia grega da palavra amor. Então ações de amor, de doação, belas. Já era tarde da noite. Uma noite fria em Calcutá. E elas voltavam. Voltavam para o abrigo, quando de repente a madre para de frente a um beco, assim, história verdadeira, tá na biografia dela. Para de frente a um beco, assim, bastante escuro e fala com a noviça. A noviça estava iniciando, é incipiente no noviçado, Aí a madre fala para ela, vamos entrar. Aí a noviça fica com medo, Quando o amor avança em nós, aprendemos lá em Emmanuel, em Palavras de Vida Eterna, o temor vai ficando cada vez menor. Quando o amor superabunda em nosso coração, aqueles sentimentos que compõem o nosso lado sombra vão sendo minimizados. O medo é uma reação natural humana, mas quando compreendemos que somos sustentados na terra pelo amor de Deus, que é a misericórdia de Deus que nos mantém em vida, então cada vez mais avançamos, intimoratos diante do que tem que fazer, corajosos diante da tarefa, Se o medo assoma em nosso coração, iremos com medo mesmo, mas avançaremos, jamais estar paralisados. Lembra de Emmanuel? A única paralisia que a gente não pode aguardar na terra é dos paralíticos da vontade, tá bom? Daqueles que não fazem, que não se levantam, que não constroem, que não edificam nada, absolutamente nada, desperdiçando uma oportunidade valiosíssima, que é uma oportunidade encarnatória, tá? Já a gente volta na história. Às vezes estamos equivocados na terra, e valorizamos tantas vezes os recursos materiais, os recursos amoedados, mas tudo isso é passadiço. Tudo que é material se transforma na terra, vem, vai, acaba, chega, não tem mais, terá amanhã, tudo passa, tudo se transforma. Os Espíritos nos ensinam, André Luiz fala, só o que vem do céu, só o que é espiritual é que permanece. Tudo mais passa. Então, dessa forma, sempre cuidarmos, de estarmos atentos, sempre atentos, porque o maior tesouro que nós temos, na verdade, gente, não é aquilo que é material. Estar atentos ao que o ladrão não rouba, nem a traça não corrói, que é a nossa maior riqueza. Os Espíritos falam o tempo. Os Espíritos falam do tempo, a maior preciosidade que a gente tem. É um recurso limitado, limitadíssimo na encarnação. E muitas vezes nós os desperdiçamos em momentos, em questiúnculos absolutamente desimportantes, Agora que as luzes e as bênçãos do Evangelho iluminam o nosso entendimento, iluminam o nosso coração, nunca mais desperdiçarmos esse recurso tão valioso. Cada dia importa. Não nos esqueçamos disso, tá bom? Então, a madre ali de frente ao beco escuro, A noviça fica temerosa. E a madre fala, vamos entrar. E a noviça fala, não. Com medo, Ficou com receio, mas é receio natural. Mas a madre não. A madre, o amor já alicerçado no coração, fala, então você me aguarda que eu vou entrar. E ela sozinha entra. Adentra aquele lugar escuro, naquela madrugada fria,
E de repente, gente, curiosamente, sai lá de dentro, trazendo ajudando, né, a caminhar um senhorzinho que morava na rua. Já bastante idosinho, como alguém que compunha a população de rua, né? Aí quando a noviça vê aquela cena, rapidamente ajuda, socorre ali e vai com ela. Ajuda a levá-lo até o abrigo. Lá no abrigo elas ajudam-no a se banhar, alimentam-no com uma sopa, um caldo quente, né, reconfortante. Alimentam o corpo e a alma daquela pessoa. E aquele senhorzinho naquela noite, curiosamente, vem a falecer. Depois de tudo que havia acontecido, de ter sido recolhido, de ter sido acolhido, né, alimentado, ele faleceu. O coraçãozinho dele parou. Tá bom. Mas pelo menos havia sido amado, né? Tinha tido uma noite digna antes do seu desencarne, né? Aí as freiras, então, fizeram o sepultamento dele. Passado um tempinho, pausa na história. Já a gente continua. Ele faleceu, né? Pensemos nisso. A gente não sabe, ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo, isso tem sido muito reiterado em nossas reflexões. Nós não sabemos quanto tempo temos na Terra, nem quanto tempo as pessoas que estão à nossa volta têm. Por isso, não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Por você e pelas pessoas que Deus lhe confia. Trabalhe hoje, faça o bem hoje, construa o melhor hoje, ajude hoje. Emmanuel nos ensina aquela lição, ajude sempre, hoje e sempre. O dia de amanhã vem perto, nos trará talvez outros caminhos, outras situações. Talvez no dia de amanhã estaremos no outro plano da vida. Porque o que temos sempre é vida, né? Vida que se espraia em 2 planos. Trabalhe sempre, ajude sempre. Bem, o senhorzinho faleceu, né? Mas pelo menos ele havia sido cuidado naquela noite. Tá bom. Passam-se alguns dias, a noviça estava com aquela história na mente dela. Aí ela chamou a madre para tirar uma dúvida. E a madre não deixou de evangelizá-la naquele momento. Veja que a madre evangelizava sempre, com atitudes, né? Quando precisou, falou. Mas seguimos sempre, de acordo com esse exemplo aí, a fala de Francisco de Assis. Linda, né? Do sol da Úmbria, do sol que brilhou em Assis. Vejam que Francisco de Assis dizia assim, evangelize sempre. Sempre. Se precisar, use as palavras. Isso significa que a gente deve, nós que já temos o evangelho no nosso coração, evangelizar sempre com atos, com atitudes, com a nossa conduta, com as nossas escolhas na Terra. Isso também é uma forma de ajudar as pessoas. Porque às vezes aqueles que nos observam, e Paulo, já a gente volta de novo na história da Mara. Paulo nos alerta de maneira muito linda, Paulo que abre aqui a passagem de Emmanuel é o que nos fala, que nós somos observados por uma nuvem de testemunhas, não é? E muitas vezes nós temos, como espíritas, entendido que essa nuvem de testemunhas são espíritos, são também, mas há também os encarnados, aqueles que estão na matéria e que ainda sem coragem para o trabalho nos observam, para observar a nossa conduta e, afinal, encontrarem dentro de si mesmos coragem para o trabalho também. Na verdade, nós não podemos mudar a conduta das outras pessoas, mas nós podemos exemplificar uma conduta correta, digna e bonita para inspirar outras almas nos caminhos de nosso Senhor. Não é isso que é evangelizar, é viver. Viver consoante o Evangelho. Viver de acordo com a nossa consciência, com aquilo que a gente sabe, que a gente já aprendeu. Evangelizar sempre, evangelizar também é ajudar. Por isso a campanha da nossa febre, a campanha maravilhosa. Evangelize. Não deixe de evangelizar, tá? Os filhos que Deus te confiou, as almas que vieram do espaço para os seus braços, que confiaram em você. Evangelize. Coopere com Jesus. Lembrando que evangelizar é um auxílio à alma reencarnante, né? Evangelizar é fazer, especialmente, tá bom? A madre fazia, né? Mas falava, consoante o que Francisco de Assis falou, evangelize sempre. Se precisar, use as palavras. Ela falava quando precisava. E aí, naquele momento, a noviça tinha pedido para ela algumas palavras, não foi? Falou para ela assim, madre, eu não tô entendendo uma coisa naquele episódio e eu queria que a senhora me esclarecesse. E a madre falou, pode falar. Aí a noviça fala para ela assim, vejam que bonito. Diz assim, madre, naquele dia em que a senhora recolheu aquele senhorzinho na rua, né? A madre falou, sim, pode falar. Ela fala assim, eu fiquei com uma dúvida. E a madre falou, pode falar. Ela fala, naquele dia, naquele beco escuro, tão escuro, de madrugada,
foi que a senhora viu que tinha alguém ali precisando de uma ajuda? Aí a madre, entendendo aquele coração aprendiz, falou assim, querida, você está fazendo a pergunta errada. Para você aprender melhor, para você aprender a vivenciar melhor a boa nova, a boa notícia de Nosso Senhor, a pergunta que você tem que fazer dentro do seu coração aprendiz, porta dentro do seu coração, não é como é que foi que a senhora viu. A pergunta, filha, que você tem que fazer para você mesmo sobre aquele momento, e em todos os instantes da sua vida, será sempre assim. Como é que eu não estou vendo? Como foi que eu não vi? Essa pergunta, gente, nos ajudará sempre a pensarmos como é que podemos ajudar. Olharmos para a vida, estarmos atentos na vida, despertos na realidade onde estamos inseridos. E perguntarmos sempre, porta dentro do nosso coração, como é que nós não estamos vendo. É preciso que vejamos. Jesus aguarda que tenhamos olhos de ver na terra, para sermos na terra apesar de nós mesmos, com quantos minutos espiritualmente como somos, para que sejamos as mãos dele, a fala dele, para que sejamos aquele que pode levar o copo d'água fria àquele que tem sede, que pode levar o pão material àquele que tem fome, mas também pode levar o pão do Espírito àqueles que estão com os joelhos desconjuntados, perdidos em si mesmos, sem a fé que os sustente, sem fé racional que os balize na terra. Precisamos todos nos perguntar para nós mesmos como é que nós não estamos vendo, para que possamos ver. Os Espíritos nos farão ver a partir da boa vontade do nosso coração. De verdade mesmo, nós não temos, nós encarnados na terra não temos, a maioria de nós não temos um lastro de trabalho no bem que nos avalize a condições, a cenários maiores de trabalho, mas podemos sim, no pequeno jardim onde estamos inseridos, fazer alguma transformação. Começando pela transformação de nós mesmos, para que possamos auxiliar Jesus à transformação dos pequenos cenários, onde Ele nos coloca. Para isso é preciso que estejamos atentos, despertos, perguntemos se não estamos vendo o que Jesus quer que façamos. E do profundo da nossa alma, então, eivados em boa vontade, porque somente é o que temos, não temos outra coisa nesse momento senão boa vontade, possamos perguntar para ajudar a terra sofrida, Senhor, o que queres que eu faça? Jesus, onde Tu queres, Mestre, que eu esteja? Senhor, o que Tu queres que eu fale? Mestre, especialmente, Senhor, quem Tu queres, Mestre, que eu seja? Esses questionamentos, quando oriundos do mais profundo da nossa alma, do ímã da nossa alma, vai nos permitir sempre estarmos acordados na terra, porquanto há muitas pessoas, os Espíritos nos lembram, que estão mergulhados na matéria, mas absolutamente adormecidos diante dos valores espirituais. Mantenhamos-nos nós, que abraçamos o Consolador prometido por Jesus, o nosso Espiritismo muito amado, como bússola redentora para nós mesmos. Mantenhamos-nos despertos. Com quantos cenários nesse momento sejam dolorosos, difíceis, e sejamos espertos, despertos, observando os cenários para ver onde é que nós podemos ajudar, o que é que nós podemos fazer, quando é que poderemos fazer para que podemos ajudar sempre. Para encaminhar aqui para o nosso encerramento das nossas reflexões, eu queria rememorar com vocês, como um momento de atenção para nós, rememorar aquela passagem evangélica que nos é relatada em João, nos é relatada em Lucas também, nos é relatada em Mateus. Os momentos próximos ao Gólgota, Jesus recolhe-se ao Getsemane para orar. O mestre vai e leva consigo 3 discípulos. Pede que os discípulos velem o local, cuidem do local enquanto ele ora, enquanto ele conversa com o Pai, para ali em definitivo se entregar aos instantes que viriam supremos, se entregar aos desígnios divinos. Jesus sobe ao Monte das Oliveiras para orar. Ora ao Pai, e ali ele se entrega, dizendo ao Pai que fizesse dele a vontade suprema, divinal. Quando Jesus desce, os discípulos estão dormindo. Eles haviam dormido. Jesus então pergunta para eles, com a amorosidade que lhe é peculiar, pergunta se eles não tinham eles haviam dormido? Eles não tinham conseguido ficar despertos com ele por 1 hora? É uma chamada de Jesus aos discípulos que reverbera durante séculos e nos alcança 2 milênios depois. Não temos conseguido estar, na verdade, espertos com Jesus há tanto tempo. Por tantas vidas não fomos capazes.
de estar despertos com Jesus por 1 hora. Porque uma encarnação, gente, os Espíritos ensinam, é 1 minuto na caminhada da eternidade que nos aguarda. E, no entanto, quanto temos nos perdido em tantas encarnações em 1 minuto, mergulhados na matéria. Porque a matéria nos arrasta, nos iludibria, nos seduz. Quantos de nós temos nos perdido e muitas vezes caído em precipícios morais dos quais levamos muito tempo para conseguir sair. Não mais, não mais, não mais adormecermos, estarmos despertos com Cristo nosso Senhor por 1 hora, que é uma encarnação, e depois sempre. Estarmos despertos significa estarmos atentos ao que está à nossa volta. Pierre Weil, um filósofo já desencarnado, maravilhoso, fundador da Cidade da Paz, aqui da Universidade da Paz, aqui próximo a Brasília, dizia que muitos de nós estão em processo normótico e usava essa palavra para dizer isso mesmo, que estavam na vida sem estarem prestando atenção no que estava acontecendo, sem terem se tocado, sem terem se percebido como espíritos que estão aqui com um objetivo. Ninguém está na vida a passeio. Se alguém ainda acha que está aqui na vida de férias ou a passeio, está profundamente equivocado. Precisamos nos tocar, compreendermos que somos espíritos, vivendo mais uma experiência material e que essa experiência importa na nossa caminhada. Precisamos dar sentido para ela, valorizar esses minutos que estamos aqui na matéria. Cada minuto importa e nunca mais adormecer, porque Jesus espera de nós que estejamos despertos na vida, acordados para as necessidades nesse momento, que são muitas. Respondamos para Jesus com trabalho, que é o pouco que podemos oferecer pelo tanto que temos recebido, pelo tanto de misericórdia que desce sobre nós, não por merecimento, porque não merecemos, mas apenas por amor. Porque mais das vezes não merecemos quase nada do que temos recebido de tantos recursos materiais, especialmente espirituais, emocionais e morais, que jorram sobre nós para nos mantermos de pé todos os dias. Chico Xavier dizia que Emmanuel tinha falado para ele que era por misericórdia que nós estamos sempre de pé todos os dias, misericórdia divina, porque se fosse por justiça, nós não conseguiríamos estar aqui. Por isso, em honra à misericórdia divina que desce sobre nós todos os dias, estejamos de pé, despertos, prontos a auxiliar, acordados todos os dias da nossa vida. E para encerrar, vamos nos lembrando de André Luiz, lá em Sexo e Destino, quando ele nos conta a história da moça que sai de casa perturbada, com a ideia infeliz na cabeça, porque estava enfrentando muitos problemas, ela queria dar fim à própria vida, e os espíritos que a amavam buscam alguém nos percursos que ela faz no ônibus, na rua, para que conversassem com ela, olhassem para ela, tirassem da cabeça dela aquela ideia, mas ninguém estava desperto. Até que enfim, quando ela chega na farmácia, um boticário consegue ouvir a voz do mentor, porque esse sim estava desperto para o bem, estava na sintonia do bem, e ele consegue então compreender as ideias infelizes que iam naquele coração e demover a moça da ideia infeliz que a seduzia. Estejamos despertos todos os dias. Em Seara dos Médios, Emmanuel nos fala que os apelos nos chegam de todas as mentes, encarnadas e desencarnadas, mas a sintonia corre por nossa conta. Nós definimos em que faixa vibratória quereremos estar. Que hoje, que as luzes e as bênçãos do Evangelho nos inundam o coração, o pensamento e a vida, que escolhamos sempre despertos as faixas de sintonia do trabalho, as faixas de sintonia com o trabalho, com o amor, com a vida. Ajudar sempre seja o nosso lema. Ajudando aos outros, estaremos nos ajudando a sermos, enfim, a melhor versão de nós mesmos. Que o Senhor, que é nosso mestre, que é nosso modelo, que é nosso guia, nos abençoe em nossos melhores propósitos de trabalhar e servir, hoje e sempre. Obrigada, gente. E então, meus irmãos, valeu a pena nós estarmos aí atentos a essas palavras que tanto nos animam, não é? E propositadamente eu deixei 2 recadinhos para o final. Um é sobre a nossa livraria, que funciona às quintas e aos domingos de 19 às 20 horas, onde as pessoas poderão adquirir os livros muitas vezes citados ou outros de interesse, né? E também a coleta de donativos que estamos fazendo. As nossas necessidades materiais
cresceram muito. Então, os pedidos de ajuda com alimentação, roupas, agasalhos, têm sido muito mais intensas. Portanto, quem puder doar, nós temos aí também ao final as orientações. Nós estamos aí preparando cestas mais ainda bem recheadas, vamos dizer assim, para o mês de maio, que é o mês das mães, e a gente então quer presenteá-las com esse carinho, né? Um pouquinho a mais, para que dure mais alguns dias. Então, todos que puderem doar gêneros alimentícios, roupas, calçados, utensílios domésticos, será muito bem-vindo. E quem quiser também doar em dinheiro, tem ali o Pix, né, dos bancos que a gente pode receber. Vamos então fazer a nossa prece final, agradecendo a Jesus esses momentos de luz que recebemos, essa iluminação que vai servir para nortear a nossa caminhada na Terra. Abençoa, Jesus, as irmãzinhas que tão prontamente se colocaram à disposição da espiritualidade superior para nos alimentar com essas palavras tão belas nesta noite. E que possa nossa irmã palestrante ter sempre a orientação espiritual necessária para continuar nos abrilhantando com esses ensinamentos. Que as entidades espirituais incumbidas da orientação desses trabalhos possam continuar conosco, dando-nos o suporte necessário para continuarmos essas tarefas. Abençoa-nos, Jesus, abençoa essa terra, que é o nosso planeta de evolução. Abençoa todos aqueles que nesses momentos jazem nos leitos dos hospitais e aqueles que fazem a assistência material e espiritual necessárias a esses nossos irmãos. Que todos possam receber a nossa vibração de amor, de carinho, de sustentação. Despedimos-nos pedindo que sobre nossas famílias sejam derramadas as bênçãos de amor, de ternura, para que continuemos as nossas tarefas reparadoras na Terra. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, um grande abraço. Nem se eu pudesse ter o pôr do sol, a lua, as estrelas, toda a natureza, nem se eu tivesse todo ouro e não tivesse nada teria, pois quando eu começasse a me sentir sozinho, quem é que me consolaria? Mas Deus é bom, botou você em meu caminho, para que não falte a alegria. Você vai estar para sempre dentro do meu coração.